Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura, ao comentário, ao Evangelho de São Mateus, nosso nono encontro. Vamos trabalhar Mateus capítulo 4, do versículo de 1 a 11. As tentações de Jesus. Ouçamos esta leitura. Capítulo 4, versículo 1. Então Jesus, movido pelo Espírito, retirou-se ao deserto para ser posto à prova pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites e, no fim, sentiu fome. Aproximou-se o tentador e lhe disse: Se és Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. Ele respondeu: Está escrito que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-a no beiral do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te para baixo, pois está escrito que ele deu ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas palmas das mãos, para que teu pé não tropece na pedra. Jesus replicou: Também está escrito: Não porás prova o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a uma montanha altíssima e lhe mostrou todos os reinos do mundo em seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me prestares homenagem. Então Jesus lhe replicou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. No mesmo instante o diabo deixou, e os anjos vieram a servi-lo. Versículo 1. Então Jesus, movido pelo Espírito, retirou-se ao deserto para ser posto à prova pelo diabo. Nesses versículos, deparamos com a questão: quem é que irá determinar as ações de Jesus? Jesus será fiel ao Pai, ouvindo ao Pai, cumprindo a missão que o Pai lhe confiou? Ou ele vai ser fiel ao diabo, ouvindo as propostas e as palavras do diabo? O diabo é aquele que se opõe a Deus, o adversário, o divisor. O diabo vai induzir Jesus a agir contra a vontade do Pai. Jesus, ao resistir às tentações, será fiel ao Pai e honrará, sim, o Pai. Logo que Jesus foi batizado, segue a cena da tentação. O nome Jesus relembra a missão dada por Deus. Ele salvará seu povo do seu pecado. Capítulo 1, versículo 21 do Evangelho de São Mateus. Agora, essa missão é colocada à prova. Jesus é o centro da cena. O Espírito é Deus que age na cena. O Espírito, Jesus é movido pelo Espírito. Jesus se dirige ao deserto. Jesus revive a experiência do povo de Deus que saiu da escravidão do Egito, onde o povo foi tentado no deserto. O povo pecou, tentou a Deus. Agora Jesus permanecerá fiel.
O deserto também associa Jesus a João Batista. O Espírito Santo conduz Jesus para ser colocado à prova pelo diabo. O deserto, na tradição bíblica, é associado aos espíritos maus e demônios, como vemos no livro do Levítico, capítulo 16, versículo 10, Tobias, capítulo 8, versículo 3. O verbo, isto é, tentar, nos lembra Deus provando Israel para que o povo revele sua fidelidade a Javé. Vemos isso no livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 2 e versículo 7, e o livro dos Números, capítulo 14, versículo 22. O diabo é um oponente malvado dos propósitos divinos. Aquele que tenta a pessoa a pecar e frustrar os planos de Deus. Jesus vencerá as tentações, realizando aqui a vontade de Deus. Versículo 2. Jejuou 40 dias e 40 noites e no fim sentiu fome. É interessante lembrar que o mesmo Espírito que desce em Jesus no batismo, em forma de pomba, é o Espírito que também impulsiona Jesus a ir ao deserto. Versículo 2. Jejuou 40 dias e 40 noites e no fim sentiu fome. Quando advém a debilidade humana, o diabo aproveita de Jesus para o tentar. Sempre as tentações vêm nos momentos de fragilidade, não nos momentos de nossas forças. E sempre ele procura agir justamente diante dos momentos mais fracos. Aqui o diabo aproveita a fome. Como Moisés. Nós lembramos, Êxodo capítulo 34, versículo 28. Jesus também jejuou 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites evoca Êxodo, essa passagem de Êxodo que nós vimos. E nos lembra alguns temas do Antigo Testamento. Primeiro, a duração do dilúvio, 40 dias. Gênesis capítulo 7, versículo 4, versículo 12, versículo 17. Segundo, 40 anos que o povo de Deus passou pelo deserto. Êxodo, capítulo 16, versículo 35. Terceiro, Ezequiel que deita sobre o lado direito 40 dias. Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. 4. Jonas prediz em 40 dias a destruição de Nínive. E depois de 40 dias, Jesus teve fome. E revive a experiência da fome de Israel no deserto, como vemos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Enquanto Israel murmura contra Deus por sua fome, Êxodo capítulo 16, versículo 3 ao versículo 8, Jesus não murmura. Versículo 3. Aproximou-se o tentador e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. O jejum de Jesus vai dar ao tentador uma oportunidade. O tentador se aproxima de Jesus, o tentador Satanás. Se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. O diabo coloca Jesus numa situação difícil. Se és filho de Deus. Vemos no capítulo 2, versículo 15, do Egito chamei meu filho. E o capítulo 3, versículo 17, tu és meu filho amado predileto. A referência às pedras lembra João Batista, que fala do poder divino. Dessas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Capítulo 3, versículo 9. O diabo tenta Jesus para exibir o poder de Deus, a fim de que ele satisfaça a sua fome.
O alimento é uma bênção divina. Nós até rezamos o Pai Nosso, como Jesus ensinou, dá-nos o pão de cada dia. Mas não pode Jesus aceitar a tentação, porque senão, se ele aceitasse, ele se submeteria à ordem do diabo. A tentação consiste não em duvidar que Jesus é o Filho de Deus e, como Filho de Deus, pode realizar milagres. Não está a tentação em provocar uma exibição de poder milagroso, mas a tentação está em induzir Jesus a agir pela solicitação do diabo. Aceitar a solicitação do tentador significa que Jesus não age conforme a vontade de Deus. O diabo procura aproveitar a fome de Jesus para controlá-lo por meio da obediência. Se Jesus obtivesse o próprio pão por solicitação do diabo, ele agiria como os grandes de Israel. Ele então cessaria de confiar em Deus e de obedecê-lo, sucumbindo às propostas do tentador. Versículo 4. Mas Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus faz sempre referência à Sagrada Escritura, ao Antigo Testamento. Jesus resiste ao diabo e evoca o Êxodo, Deuteronômio capítulo 8, versículo 13 e Êxodo capítulo 16. O pão é importante, mas a vida do ser humano não se reduz ao pão material. Relembra Deus que fornece o alimento ao povo faminto numa situação que desafiava a própria confiança em Deus. Jesus cita a Escritura para expressar sua confiança, dependência e obediência total a Javé, a Deus, ao Pai. É Deus aquele que define a sua missão, a missão de Jesus e o uso do poder. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 diz: Deus humilhou você, fez você sentir fome e o alimentou com maná, que nem você nem seus antepassados conheciam, tudo para mostrar a você que o homem não vive só de pão, mas que o homem vive de tudo aquilo que sai da boca de Javé. Versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o no beiral do templo. Aqui encontramos um novo local, uma nova tentação. O diabo leva Jesus das margens do deserto ao centro da cidade santa. Jerusalém era o centro político, social, religioso, e as tradições consideravam Jerusalém o centro do mundo, como nós vemos em Isaías, capítulo 2, versículo 2 a 4. A cidade vem chamada de santa. Adjetivo qualificativo. Não significa que era uma cidade perfeita, sem pecado, mas separada para servir a Javé, Deus. A cidade tem a vocação para servir a Deus, embora a cidade seja local também da resistência de Deus. Colocou-o no beiral do templo. Além de ser um lugar político, poder, o templo era o lugar do encontro com a presença divina, o lugar do perdão, da proteção divina. O diabo coloca Jesus acima deste centro religioso, político e cósmico, a fim de tentá-lo. Versículo 6. Ele disse: se és filho de Deus, coloca-te para baixo, pois está escrito que ele deu ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas palmas das mãos, para que o teu pé não tropece na pedra. Já que Jesus está usando a Escritura, o diabo também vai usar a Escritura para tentar Jesus. A tentação: se és filho de Deus, lança-te para baixo. A ordem do diabo não quer a destruição de Jesus. Mas vem Jesus induzido a agir segundo o pedido do diabo e não a confiar em Deus.
Agora o diabo imita Jesus e cita as Escrituras, a fim de dizer que a ordem que o diabo dá é vontade de Deus. O diabo cita o Salmo 91, versículo 11 ao versículo 12. Deu ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas palmas das mãos, para que teu pé não tropece na pedra. O diabo omite no versículo do Salmo 91, o versículo 11b, para guardar-te em todos os teus caminhos. Isso aqui foi omitido, porque Jesus deve obedecer aos caminhos do diabo e não de Deus. Então, há uma omissão, e essa omissão é uma omissão significativa, para manipular a palavra de Deus. É cortar o versículo, para poder manipular intencionalmente a palavra de Deus. O Salmo celebra a proteção de Deus ao fiel, ao povo. Os anjos pegarão a Jesus, que se lança do templo. O diabo distorce o Salmo, sugerindo a proteção de Deus, sem levar em consideração a fidelidade humana. Se trata de uma proteção mágica. O diabo desvirtua a Escritura para poder submeter Jesus às ordens dele, obedecendo ao diabo e não a Deus. Versículo 7. Jesus replicou: também está escrito: não porás à prova o Senhor teu Deus. Agora Jesus cita de novo as Escrituras. No discurso de Moisés a Israel no deserto, Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Não tentem a Javé, seu Deus, como vocês o tentaram em massa. O povo de Israel sentiu fome, sentiu sede. Duvidaram da fidelidade, dos propósitos e da presença divina. Deus então lhes dá água. Jesus aqui declara que ele não irá exigir de Deus nenhuma ação. Jesus confia em Deus e agirá na direção de Deus, e não na direção e confiança do diabo. O diabo usa a Escritura, distorce a Escritura, confundindo a confiança em Deus, e não se deve fazer de Deus um servo escravo da vontade humana. Isso é muito importante, porque muitas vezes se usa da palavra de Deus para justificar aquilo que Deus jamais justificaria, e para tirar de Deus a autoridade e passar a autoridade, no caso aqui, para o diabo. Versículo 8. Novamente o diabo o levou a uma montanha altíssima e lhe mostrou todos os reinos do mundo em seu esplendor. A terceira tentação. O levou a uma montanha. A montanha evoca vários eventos em Israel. Abraão é provado. Moisés recebe o decálogo no Monte Sinai. Elias se retira ao Monte Horebe. O diabo afirma, enganando, que controla todos os impérios, os reinos do mundo, incluindo Roma, que é aliada do diabo. O mundo é a esfera da vida política, social, econômica, religiosa. O diabo reclama para si este poder. Mas é Deus que tem autoridade de tudo, inclusive da história, não o diabo. Versículo 9. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me prestares homenagem, adorares. O diabo quer dar o que não lhe pertence. Adoração é um termo que implica lealdade, submissão. Mas adorar só se deve fazer a Deus. Jesus rejeita prostrar diante do diabo em adoração. Jesus rejeita a idolatria. Jesus não se deixa guiar pelo diabo, mas somente a Deus a quem se deve adorar.
É claro que os reinos do mundo se opõem ao reino dos céus, com sua glória. Versículo 10. Então Jesus lhe replicou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás tudo. Vai-te, Satanás. Aparece o novo nome, embora a palavra tentador já subentende Satanás. Aqui aparece a natureza de oposição de Satanás no papel de acusador. Vemos isso no Conselho Celeste, no livro de Jó, capítulo 1. Jesus é fiel a Deus e à sua autoridade. A vitória não é absoluta. Mais tarde, Jesus deverá confrontar o diabo, exorcizando demônios, os agentes do diabo. Novamente, Jesus cita as Escrituras, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Somente a Deus servir. O texto citado por Jesus é do livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Mas substitui temer, do texto de Deuteronômio, por adorar. É a Javé, seu Deus, que você temerá, sirva a Ele e jure pelo seu nome, diz então o livro de Deuteronômio. Jesus acrescenta um somente, a fim de enfatizar a fidelidade exclusiva ao Pai, a Deus. Versículo 11. No mesmo instante, o diabo deixou e os anjos vieram a servi-lo. Jesus agora recebe dos anjos, isto é, de Deus, o alimento que recusou providenciar para si, obedecendo às ordens do diabo. Ele não obedece às ordens do diabo. A autoridade de Jesus é eficaz. A pretensão do diabo de controlar impérios, a resistência do diabo aos propósitos de Deus, revela o diabo com poderes limitados. Prevalece em Jesus os propósitos de Deus. Jesus permanece fiel à sua filiação divina e, diante das tentações do diabo, ele se mantém fiel a Deus e à missão que o Pai lhe confia. Nas tentações, Jesus revela a soberania do Pai, de Deus, sobre o diabo. Então esse é o texto que nós acabamos de refletir. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.